Então o assunto desse vídeo vai ser te mostrar o panorama geral de Klabin, por que na minha opinião ela caiu desse tanto. A gente viu que a política de dividendo atrapalha um pouquinho papel e a gente viu também sobre a alavancagem que tá alta e tende a ficar alta mesmo. E no final eu vou te falar se eu estou aportando em Klabin ou não. Klabin a R$ 4, vale a pena investir? É isso que o Leonardo Alves do canal Geração Dividendos comenta neste vídeo. Klabin bateu 3,50, caindo do topo lá de 17 de dezembro até hoje, quase 25%. Pergunta o pessoal aqui nos comentários foi: Léo, será que tá na hora de comprar? Léo, será que agora é uma boa oportunidade? Por que caiu tanto? Por que caiu tanto? Porque mais do que saber se está em oportunidade ou não, é saber o porquê caiu, porque aí você consegue tirar conclusões próprias se está em oportunidade ou não. Então o assunto desse vídeo é te mostrar panorama geral de Klabin, porque na minha opinião ela caiu desse tanto e no final eu vou te falar se eu estou aportando em Klabin ou não, beleza? Vamos calcular preço teto, vamos calcular yield projetivo, vamos falar das novas políticas de dividendos da Klabin, vai ser um vídeo completaço. Então antes da gente calcular o preço teto e te mostrar algumas coisas que eu estou analisando em Klabin, estou em alerta com ela, vamos falar sobre a nova apresentação institucional da Klabin. Ela soltou junto com o relatório do quarto trimestre de 2024. Se você quiser baixar ela, é só entrar no RI aí da empresa, digita no Google Klabin RI e você abaixa aqui, clica em apresentação institucional, você vai abrir esse documento aqui que eu vou olhar com vocês, tá? Então se quiser me acompanhar, é só você ir acompanhando as páginas que estou. Então a primeira coisa que você tem que saber é como que a Klabin ganha dinheiro. Eu sempre falo isso para todas as pessoas. Se você vai investir numa empresa, você tem que ter clareza do que ela faz, como que ela ganha dinheiro, quais são os produtos dela, quais são os portfólios dela. E aqui na apresentação institucional, ela já começa dizendo que ela tem a melhor produtividade florestal do mundo. A gente vai falar sobre isso. Tendo acesso diferenciado à fibra curta e fibra longa de celulose, posicionamento em mercados de nicho de alto valor agregado, diversificação dos usos das fibras. Eu falo para você, o Barça inclusive também já disse isso várias vezes. E a Klabin tem sua principal diferença com as suas principais concorrentes, que é a Suzano e a Irani, justamente por ser verticalizada. Por isso que ela tem mais de 125 anos de existência. Só de ter mais de 125 anos, idade do Banco do Brasil aí, só dela ter esse tanto de tempo, mostra pra gente pelo menos uma coisa: eu sei viver nas crises, Léo, eu sei passar pelas crises, hein? E no caso da verticalização da Klabin, é porque ela produz as suas próprias arvorezinhas, depois ela pega essas arvorezinhas, transforma em celulose, e aí ela vende celulose, vende a arvorezinha quando precisa, e se a celulose estiver barata demais, ela faz o que? Vende papelão. E quanto mais tempo ela fica no mercado, mais ela vai ganhando market share no mercado. A gente vai ver sobre isso aqui também na apresentação. Então aqui você consegue ver o que ela tem na parte de fibras. Tem lá o eucalipto, pinos, as aparas. Ela tem como celulose a produção de produtos como fibra curta, a fibra longa, que inclusive, olha lá, ó. Olha para que é usado isso aqui. Ô, trem bom, filtro de café, né? Também é usado como fluff, que é aqueles lencinhos, fralda para criancinha, fralda para idoso. Nos papéis aqui, tem quem gosta de café, tem quem gosta de cerveja, né? Então as caixas que são fabricadas por leite, para cerveja, ela tem também no seu portfólio os papéis cartão. Embalagens também, saco de cimento, saco para semente, papel ondulado para caixa, container board aqui também, que são sacos reciclados, enfim. Você consegue perceber que ela tá em praticamente todo o comércio de papelão, de fibra, e são coisas que, apesar de não ser do setor perene, você concorda comigo que isso aqui não é energia, que isso aqui não é saneamento, que isso aqui não é setor bancário, mas concorda comigo que a gente nunca vai deixar de usar fralda? Você não vai deixar de colocar uma fralda no seu filho, né? O pessoal vai continuar comprando fralda pro filho. Você concorda comigo também que a gente vai continuar usando papel higiênico, papel toalha, né? Se a gente for coar o café, vamos precisar do filtro. Minha avó e eu, durante um tempo, eu coei naqueles filtros de pano mesmo, né? Mas aí depois que eu vi o tanto de bactéria que esse negócio junto, aí eu comecei a usar o fio de papel. Muita gente não vai deixar de comprar leite. Então aqui a gente não vai deixar de usar também saco de cimento, as caixas de papelão. Ou seja, apesar de não ser setor perene, como a gente conhece, é um tipo de setor muito resiliente. Não é à toa que ela já tem mais de 125 anos de existência. Aqui a gente consegue ver sobre a competitividade florestal que ela citou lá no primeiro slide, que é o quanto ela consegue produzir de madeira lá, de pinos, tudo que ela tem para produção de fibra. Olha, tem 911 mil hectares. Por isso que quando o pessoal pega no pé do Luiz Barsi e fala assim: Luiz Barsi, você não investe em imóveis? Ele fala: não, eu invisto em imóveis sim, de maneira indireta. Eu invisto em Klabin. Klabin tem cacetada de terreno aí, que inclusive
inclusive é um ativo que o pessoal não valoriza tanto na Klabin. Se a Klabin tivesse só as vendas desses ativos, que provavelmente ela nunca vai fazer isso, não vai converter hectare nenhum em ganho de capital para os cotistas, mas só dela ter isso aí a gente já tem uma segurança absurda da empresa, né? Um ativo absurdo. E aqui uma coisa importante também é que a produtividade florestal da empresa é maior do que a produtividade de vários países. Olha o quanto a Klabin tem de produtividade comparada com o Brasil, comparada com o Uruguai, comparada com Portugal, aqui Espanha, comparado com um monte de país, ela amassa, né? E a evolução anual da empresa realmente é absurda. Na parte de eucalipto também, ó. Então não é só uma coincidência, realmente a empresa trabalha muito bem com isso. E normalmente quando a empresa ela começa a dissociar as coisas que ela faz, eu fabrico picolé, agora eu vou fabricar o picolé e o palito de picolé, porque antes eu comprava o palito de picolé. Quanto mais a empresa vai se diversificando assim, menos capacidade de excelência ela tem. E no caso da Klabin, ela faz esses 3 ramos com excelência, que é a parte florestal, é a parte da celulose, que é a parte dos produtos de celulose, papel ondulado, papelão, saco de embalagem, essas coisas. Ela consegue ser excelente em todas. Por isso que ela é tão competitiva nesse cenário. Aqui você consegue ver algo impressionante, impressionante. Existe uma frase, e aí você anota essa frase, ó, abre aspas. Eu não sei, eu não vou conseguir atribuir ela ao seu autor, porque eu não me lembro qual que é o nome do autor. Mas existe uma frase que é o seguinte: tudo que é bom tende a tomar conta do mercado. Tudo que é bom tende a tomar conta do mercado. E você vê o mercado sendo tomado pelo market share das empresas. Ou seja, quando você chega aqui e olha que o market share no Brasil da Klabin em Kraftline é 60% da Klabin, o que significa dizer isso? Que lá no Brasilzão aqui, 60% do Brasil que consome Kraftline está consumindo da Klabin. Papel cartão, olha lá, é 40% do papel cartão que é vendido no Brasil é da Klabin. Sacos industriais, de todos os sacos industriais, ó, leite em pó, cimento, tudo industrial, 51% desses sacos de venda industrial é da Klabin. Com certeza, meus alunos sempre mandam isso lá nos grupos. Pô, chegou mais uma encomenda minha aqui, ó a caixa da Klabin. Com certeza você também já viu caixa de papelão da Klabin, porque 22% do market share do Brasil é de papelão da Klabin. Ou seja, ela domina pra caramba o Brasil, né? O market share aqui é dominado por ela. Isso dá para ela ainda mais competitividade e fica mais difícil das outras competirem. Quanto mais ela tem market share, mais difícil é das outras competirem. Isso faz com que ela tenha mais segurança, mais longevidade. Porque a destinação de venda, você vê que 67% vai para alimento, ninguém fica sem comer. Então, apesar de não ser um setor perene, teoricamente ela tem uma resiliência por ser de utilidade pública, né? Um pouquinho ali para construção, 12% outros e 13% para bens de consumo. Aqui a gente vê como que o portfólio da Klabin foi evoluindo. No começo, lá em 2010, ó, se a gente olhar aqui em 2010, vamos pegar aqui 2015 que tá bem certinho, ó, 38% era de papel ondulado, 38% era de cartão e 24% era de Kraftline. Depois, olha só como que foi evoluindo esse portfólio e cada vez mais ela tá diversificada, né, para diminuir ainda mais o risco. Porque se em algum momento ela tivesse ali os 38, isso aqui fosse subindo e assumir 50%, imagina, 50% da receita vem de papel ondulado. Se der algum BO papel ondulado, perder valor, deixar de ser consumido, alguma coisa do tipo, alguma coisa catastrófica aconteça com papelão, por exemplo, ninguém mais quer usar papelão. A empresa ia perder 50% do seu EBIT. Só que agora, como a gente tem essa diversificação, a gente tem mais segurança. Ó, tem fibra, Kraftline, fluff, tem 28% em cartão, 27% em papel ondulado. E a gente consegue ver aqui que na participação dos segmentos do EBITDA, 73% vem de papelão, vem de papéis e embalagem, né? E 27% só de celulose. A celulose é uma commodity. O papelão já não é mais tão commodity assim. Ainda é um pouquinho commodity, porque você não tem tanta industrialização ali, mas é algo que tem muito mais valor agregado. Oscila menos o preço. Já a celulose oscila pra caramba o preço. E aí isso torna os resultados da Klabin mais consistentes, quando ela coloca 73% do seu EBITDA em papel e embalagem. Então isso que é um outro fator positivo. Olha, até agora eu não tô vendo nada de ruim. Eu também não. Até agora eu não tô vendo nada de ruim. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa ruim aqui na Klabin para justificar essa queda. Inclusive, antes da gente continuar aqui com o crescimento resiliente e mostrar a parte do EBITDA, eu só vou te pedir uma gentileza, que você deixe o like no vídeo, se o vídeo está te ajudando. Voltando aqui, depois que você já deixou o like, ela mostra o crescimento dela, como é resiliente, o aumento consecutivo do EBITDA aliado à baixa volatilidade, diversidades conjuntas. Você tá falando assim, pô, Léo, olha, perceba, desde 2010 eu tô crescendo o meu EBITDA, que é a geração de caixa, tá? EBITDA são os ganhos antes de Intex, taxas, depreciação e amortização. Intex são juros, tá? Taxas são impostos. Então aqui você consegue ver que desde 2010 ela vem aumentando esse EBITDA e o que ela disse aqui com baixa volatilidade é que você não vê um EBITDA aqui e o outro aqui, depois o outro lá e depois um outro aqui. A única vez que caiu mesmo esse crescimento foi em 2023, porque teve problema com dólar, teve problema com dívida, teve problema com
com exportação, preço da celulose baixou. Eu sempre falo para você, no vídeo de ontem a gente estava avaliando Vale. Vale tem que ser avaliado com o seu preço de commodity na tela. Celulose tem que ser avaliado, né? Klabin tem que ser avaliado com o seu preço de commodity na tela, que é a celulose. A gente já vai ver isso. Em 2024 aqui, ela quase se recuperou, né? 22 teve um resultado muito bom, porque a celulose estava bem mais cara. Aqui a gente está falando agora da dívida. Então, olha só quanto essa dívida sobre EBITDA estava alto lá em 2016. 6 de dívida líquida sobre EBITDA. É realmente muito alto, realmente muito alto. Isso impacta no preço do papel. A dívida líquida sobre EBITDA mostra o quão confortável a gente está investindo nessa empresa. E o pessoal fica brabo com a Klabin, porque a Klabin já tem 125 anos, já é uma empresa resiliente, já é uma empresa que deveria estar pagando um dividendo mais alto, só que ela insiste em investir pra caramba para continuar crescendo. E aí isso faz com que ela pague pouco dividendo. Quanto a dívida estiver alta, ela vai pagar pouco dividendo. E aqui você consegue ver, ó, que os seus investimentos na Puma 1 fez a dívida aumentar, aqui os seus investimentos na Puma 2 também fez sua dívida aumentar, e de lá para cá ela veio reduzindo essa dívida e agora bateu ali nos 3,9 de dívida líquida sobre EBITDA. E aí, como tem 3,9 de dívida líquida sobre EBITDA, reduz realmente o pagamento de dividendos. Aqui agora ela falou, ó, target de alavancagem. Ela mudou a política de dividendos dela e junto ela também mudou a sua política de alavancagem. Antes ela permitia 4,5 durante os ciclos de investimento. Agora o máximo é 3,9, que é o que já está aqui. Ou seja, ela não pode se alavancar mais agora. Ela não vai se alavancar mais agora. Inclusive pode ser que ela corte dividendos para poder quitar a alavancagem, para desalavancar. Os ciclos fora dos investimentos vai ficar em torno de 2,5, 3,5. Então, naturalmente é uma empresa mais endividada. Mesmo fora dos ciclos de investimento, ela terá ali um topo de 3,5 de dívida líquida sobre EBITDA. Então, você que é investidor de Klabin, acostume-se, porque ela é uma empresa que tende a andar mais endividada, mais alavancada mesmo. Isso é o DNA dos irmãos Klabin, que são os controladores da Klabin. Ou seja, ela sempre vai querer crescer, ela sempre vai querer aumentar. Isso vai diminuir a velocidade dos dividendos subindo. O dividendo, ele inevitavelmente vai subir se os investimentos que a Klabin está fazendo são bons. Mas pode ser que ela demore mais, caso ela use grande parte dos lucros para investir nela mesma, perfeito? Aqui a gente consegue ver o cronograma de amortização da dívida. Uma coisa que o pessoal não entende é por que a dívida é em dólar, né? Por que essas empresas fazem dívida em dólar? O dólar valoriza demais sobre o real, meu Deus do céu. Não era melhor fazer uma dívida de IPCA mais 7 do que uma dívida de dólar mais 5? Eu te faço essa pergunta. O que será que é melhor? Porque aqui a dívida da Klabin é dólar mais 5,7. O que é melhor? IPCA mais 7 ou dólar mais 5? Hoje, se ele for pegar emprestado lá nos Estados Unidos, ele vai ter que emitir a dólar mais 5, dólar mais 6. Se ele for pegar aqui no Brasil, ela vai ter que emitir IPCA mais 7, IPCA mais 8, talvez no IPCA mais 9. O que vale mais a pena? Aí leva isso pra sua vida, tá? Leva isso pra sua vida. Já fiz um estudo junto com vocês, esse vídeo tá publicado aqui no YouTube, é só você procurar ele, da comparação do dólar e a inflação brasileira. Normalmente o dólar, ele tem uma média de 6,5% de valorização sobre o real anual desde 1997. Um estudo bem grande, fiz um estudo bem grande. 6,5% anual. Qual que é a média do IPCA brasileiro? 6,5. Ou seja, se ela pegar a dívida dela de dólar mais 5,7, é como se ela estivesse pegando IPCA mais 5,7. Ou seja, dívida boa, dívida barata, apesar de a dívida estar em dólar. Em alguns momentos ela vai sofrer mais oscilação, porque se o dólar sobe de 5,3 para 6,3, pô, subiu R$ 1 o dólar. Aí vai sofrer oscilação na dívida mesmo, mas essas volatilidades que atrapalharão o resultado financeiro, eles serão vantajosos no longo prazo, tá? Serão vantajosos no longo prazo. Você consegue ver o que ela tem de liquidez, 7,5 bi, e aqui o que ela tem de facilidade de crédito, então tem um caixa muito alto, né? 32 meses de cobertura da dívida. Então não se preocupe com a dívida da Klabin. Grande parte da dívida dela vai começar ali em 2028, mas ela terá 32 meses para acúmulo de caixa. 32 meses para acúmulo de caixa. E vai acontecer um negocinho bem interessante aqui, ó, em 2027. Já vou te mostrar para você entender junto comigo. Provavelmente um dos grandes fatores, além da queda da celulose, que fez a Klabin cair, foi isso aqui, ó. Nova política alinhada com a visão de longo prazo da geração de valor para os acionistas. Olha só a nova política de dividendo. O pessoal já acha que a Klabin paga pouco dividendo. Pô, eu não aguento investir na Klabin para ter 5, 6% de dividendo. Eu acho pouco isso aqui. E aí a Klabin, que antes pagava de 15 a 25% do EBITDA ajustado, então tem que prestar atenção. Quando você for fazer o preço teto projetivo na Klabin, você não pode usar o lucro líquido, tá? Não use o lucro líquido, tem que usar o EBITDA ajustado, que a política de dividendos era 15 a 25% do EBITDA ajustado. E agora é de 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então diminuiu aí, né, o teto de 5 e abaixou ali a banda inferior de 5%. O pessoal tá com medo de redução ainda maior nos dividendos. E eu te confesso,
provavelmente vai acontecer. Por quê? A alavancagem está alta, ela quer quitar o máximo dessa alavancagem com dos investimentos que ela fez agora no curto prazo. Aqui ela mostra o fechamento do quarto trimestre de 2024, com distribuição de 425 milhões de dividendos, fechando o ano de 2024 com 6,2% de dividendo yield. Em 2023 foi 5,8%. Então, acostume-se, a Klabin ela paga mais ou menos nessa média. E a gente vai ver agora, se você comprar ela a esse preço de 3,52, quanto será de dividendo yield que ela vai te pagar, sabendo que a política de dividendos agora foi alterada para 10 a 15% do EBITDA. A gente vai fazer 3 cenários: se ela pagar só 10%, se ela pagar 15% e se ela pagar 20%. Vamos ver a que preços que você pode comprar para continuar recebendo 6%, que é o preconizado pelo Décio Bazinho. Vamos lá. Até aqui, a gente viu que a empresa é altamente consolidada, a gente viu que a empresa é altamente competitiva, a gente viu que a empresa é altamente perene, mesmo não sendo setor perene, porque ela serve com seus produtos uma parte de alto nível da sociedade. Ninguém vai deixar de usar o que a Klabin produz. A gente viu que a Klabin vem aumentando seu EBITDA consistentemente e de maneira não tão volátil, mas a gente viu alguns pontos que mostram fragilidade na cotação, não na empresa, mas que pode conferir volatilidade à cotação. Quais são? Primeiro ponto, pagamento de dividendos. Ela não tem realmente uma política de dividendos muito atrativa, a não ser que o EBITDA dessa empresa fosse absurdo, e a gente vai comentar sobre isso. Em 2027 vai acontecer um negocinho legal. Eu quero que você que acompanha esse canal se antecipe a isso. Então, a gente tem a política de dividendos que é menos atrativa, apesar dela ter uma frequência muito alta, né? Se você entra aqui no Investidor 10, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu, inclusive, tenho Klabin na carteira. Eu vou, inclusive, te falar se eu tô aportando mais nela ou não. Mas quando a gente vem aqui em dividendos, olha só, pagou em 2024, no mês 2, mês 5, mês 8, mês 11, mês 12. Foram 5 pagamentos em um ano. Então, a frequência da Klabin é muito boa. Isso facilita porque você tem fluxo de caixa e reinveste na empresa, nela ou em outra, né? Dinheiro não tem carimbo. Você vai investir onde tiver maior oportunidade, mas você tem facilidade do fluxo de caixa e aí você gira a bola de neve bem mais rápido, que você tem mais participação acionária no decorrer do ano, e quando chegar lá no final do ano, você já recebe mais dividendos do que aquela empresa que só pagaria no final do ano, beleza? Dito isso, a gente viu que a política de dividendo atrapalha um pouquinho papel, e a gente viu também sobre a alavancagem, que tá alta e tende a ficar alta mesmo, que é isso aí que a Klabin quer. Apesar de, nessa nova política agora de alavancagem, do perfil de alavancagem, ela baixou de 4,5 em períodos de investimento para 3,9, que já baixou 0,6, é bastante. Mas, mesmo assim, em períodos de não investimento, ela falou que vai ficar de 2,5 a 3,5. E provavelmente ela vai ficar ali mais próximo de 3,5. Provavelmente. Ela não vai ficar nos 2,5, não. A alavancagem, que teoricamente preocupa as pessoas que estão focando nas empresas que recebem dividendos, é justamente porque não é porque a Klabin não vai conseguir pagar, não é nada disso, mas é porque se ela tem alavancagem, ela tem que pagar, e aí se ela tem que pagar, ela paga menos dividendo. Então aqui a maior preocupação é justamente os dividendos. Aqui a gente consegue ver que a celulose tá caindo, né, que a matéria-prima para poder fazer o Kraftline também tá caindo, então grande parte da queda da Klabin também foi por conta do pressão do commodity para baixo. A gente viu política de dividendo, celulose caindo, a gente viu a alavancagem da empresa, e aí eu quero te apresentar esse fato relevante, um fato relevante antigo, eu soltei vídeo no canal na época que saiu, olha só o que a Klabin falou: informa aos cotistas que nós estimamos gerar um EBITDA incremental, EBITDA é geração de caixa, né, incremental de aproximadamente 3 bilhões até o exercício de 2027. Com relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 meses, encerrados agora em setembro de 2023. Com um aumento, como que nós vamos aumentar isso aqui? Aumento da capacidade de produção decorrente da completa implementação dos projetos de expansão Puma 2 e Figueira. A gente pega aqui o release de resultado do quarto trimestre de 2024, você consegue ver que em 2023 o EBITDA foi de 6,3. E agora em 2024 o EBITDA ajustado já foi de 7,3, ou seja, aumentou 1 bilhão. E a tendência é que até 2027 isso aí suba para 9,3 bilhões, né? Um aumento de 3 bilhões ali daria uns 9,3 bilhões em relação a 2023. Se a gente for realmente levar em consideração o EBITDA de 9,3 bilhões, aí começa a ficar legal realmente o quanto que a Klabin pode pagar de dividendos. Vamos começar a fazer o nosso preço teto projetivo agora? A gente vai pegar aqui o EBITDA ajustado de 2024, que foi 7,3 bi. Vamos lá na Word e agora a gente vai projetar payout ajustado da Klabin, tá? Então eu tô pegando aqui a Klabin 4 ao preço hoje de 3,54. Se a gente pegar o lucro projetivo, que aqui no caso, esse lucro projetivo a gente está usando o EBITDA ajustado no caso específico da Klabin, que foi o que ela lucrou agora em 2024, a gente colocar o payout de 10%, que é o cenário pessimista da Klabin, olha só quanto vai ser o yield projetivo da empresa, 3,34%. Aí realmente, por isso que o pessoal tá batendo pra caramba no papel, porque teoricamente a margem de segurança, segundo o preço teto Bazinho, seria de 1,97. Se a gente faz a parte conservadora, que seria ali os 15%, entre 10 e 20, mesmo
Mesmo assim, para você receber um yield mínimo de 6%, pô, a empresa teria que estar no preço de 2,95. Então você fica sem mais segurança. Se a empresa pagar os 20% de payout, aí começa a ficar interessante. Então a mais segurança de 10%, preconizado pelo Bazin, e aí os R$ 4 da Klabin, o famoso R$ 4 da Klabin, fica barato mesmo, realmente. Porque você ancorar seu preço de 3,54 na Klabin, lembra, a gente estava fazendo um EBITDA ajustado aqui de 7,3. Se a gente jogar isso lá para 2027, que não tá tão longe assim, né? São 2 anos, pô, imagina, final de 2025 aí, mais um semestre de 2025, um ano de 2026, a gente vai ter no incremento de 3 bilhões referente a 2023. 2023, o EBITDA era de 6,3, então colocando 3 bilhões a mais, daria 9,3. Agora, com um payout de 20%, a gente consegue ter, com um payout de 20%, hein? A gente consegue ter uma mais segurança aí de 41%. O preço justo aí ficaria, o preço teto ficaria em R$ 5. A gente jogar a parte pessimista, usando a própria estimativa da empresa, lembra que é uma estimativa, né? Garantia de que vai chegar nisso não. A gente usar a estimativa da empresa para 2027, colocar um payout mínimo de 10%, ainda assim não vale a pena você investir na empresa, porque o preço teto fica muito para baixo. O 15% que seria o conservador, né, entre 10 e 20, o conservador seria você usar os 15% de payout, ela já tá aí boa para compra, já tá aí com a mais segurança de quase 10, né? Sempre gosto de comprar com mais segurança de quase 10, porque no Brasil a gente tem muitas empresas com mais segurança maior do que 10. Se o payout for de 20, você acreditar nisso, a empresa começa a ficar muito interessante, o yield projetivo vai ficar lá na casa dos 8,50. 8,50 de yield a 9% de yield. Uma empresa como a Klabin é totalmente diferente você esperar 9% de yield numa empresa especulativa, numa empresa muito menor, numa empresa que não tem esse tanto de tempo de duração. Inclusive, ouso dizer que é muito melhor você receber 9% de yield da Klabin do que 9% de yield da Petrobras, por exemplo, que é uma ótima pagadora de dividendos. Por quê? Porque aqui a gente vê resiliência, porque aqui a gente vê o EBITDA crescendo retilíneo, e aqui a gente vê a eficiência da empresa, aqui a gente vê a diversificação, a verticalização da empresa. Então, é algo que me convence bastante. Saiba que se você investir em Klabin, é algo para o longo prazo, porque agora no curto prazo realmente não vai fazer sentido você investir nela olhando outras oportunidades que tem no mercado. Então, teoricamente, para longo prazo, você precisa entender que sim, ela pode valorizar 40% até lá para poder o mercado manter a histórica Klabin pagando 6% de dividendo yield. Então, se ela começar a pagar mais dividendo yield mesmo, o mercado vai olhar e vai falar, pô, tá pagando 9% de yield a Klabin, vou comprar. E aí esse preço ele pode subir de 3,54 para R$ 5. Mas, lembra disso, se você deixar de comprar Klabin agora, porque tem outras empresas que estão em extrema oportunidade. Depois, pode ser que ano que vem, pode ser que daqui 6 meses, pode ser que daqui a um tempo, você não tenha mais essa oportunidade de comprar Klabin a 3,50. Então depende aí do seu jogo e isso é o que diferencia nós como investidores. Na minha opinião, agora, opinião minha, pessoal, Klabin é uma ótima empresa para se investir. Provavelmente vou aportar mais um pouquinho em Klabin, mas ela não será uma empresa que ficará no topo da minha carteira. Ela será uma empresa que ficará ali na sexta, quinta, sétima posição da carteira como percentual investido.